Olá, pessoal. Vamos ler a Bíblia, 2 Reis, capítulo 9, versículo 1. Do versículo 1 ao versículo 13, vamos ler. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: Cinge os teus lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramote de Gileade. Em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra e faze-o levantar-se no meio de seus irmãos e leva-o à câmara inferior. Toma o vaso de azeite, derrama-lhe sobre a cabeça e diz: Assim diz o Senhor, une-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados. Ele disse: Capitão, tenho mensagem que te dizer. Perguntou-lhe Jeú: A qual de todos nós? Respondeu-lhe ele: A ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Unge-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de seus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá a quem a enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: Vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? Ele lhes respondeu: Bem conheceis esse homem e o seu falar. Mas eles disseram: É mentira, agora faze-nos sabê-lo, te pedimos. Então disse Jeú: Assim me falou a saber. Assim diz o Senhor: Unge-te rei sobre Israel. Então se apressaram e, tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os seus degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Esta vez, lendo o livro de 2 Reis, conversamos detalhadamente sobre os diferentes corações dos reis diante de Deus. Na verdade, vivendo a vida espiritual, encontramos pessoas de classe alta, classe mais baixa, e pessoas boas e também não boas. Não é qualquer tipo de pessoa que se torna rei. Existem aquelas pessoas que andam com a vontade de Deus, e também aparecem pessoas que não seguem a vontade de Deus. Entre os reis de Israel, havia o rei Acabe, que era filho de Omri. E a sua esposa era Jezabel, filha de Baal. E essa mulher, Jezabel, era uma pessoa que não acreditava em Deus e sim seguia outros deuses. Depois que seu marido se tornou rei, se aproveitando do poder dele, ela matou muitos profetas de Deus, atormentou e perseguiu. Mas quando nós vemos a parte final do livro de 1 Reis, ali fala que o filho de Omri, Acabe, se tornou rei. Ele matou o dono da vinha e roubou a vinha. E ali relata ele atormentando os profetas de Deus. E com o passar do tempo, eles estavam vivendo. E o rei Acabe relata como ele foi destruído. Ele sobe para Ramote Gileade para guerrear. E o rei de Judá, Josafá, foi junto com ele. E o rei Acabe disse: Irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? Josafá disse: Sim, eu irei. Mas primeiro vamos consultar o profeta de Deus. E todos os profetas de Deus disseram a mesma coisa: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei.
Mas Josafá, o rei de Judá, não gostou desse conselho e disse: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Respondeu o rei de Israel: há um ainda pelo qual pode-se consultar o Senhor. Este é Micaías, porém eu o aborreço porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. E assim o rei de Israel chamou Micaías. E o rei de Israel, Acabe, perguntou a Micaías: eu subo ou não para pelejar Ramote de Gileade? Ele respondeu: pode subir. E Micaías acrescentou: esses não têm dono, tome cada um em paz para a sua casa. Está falando sobre a morte de Acabe, não é? E Acabe disse: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, e dê água para ele. E nesta guerra, Acabe morreu. Este Acabe, que durante muito tempo perseguia, atormentava e matava os profetas de Deus, morreu. E assim o seu filho Acasias se tornou rei. Ele se tornou rei, e aí acaba o livro de 1º Reis e entramos no livro de 2º Reis. E o rei Acasias estava na sua varanda, ele estava por lá e caiu lá de cima e adoeceu. Estava numa situação muito grave. E Acasias chamou os seus servos e disse-lhe: ide e consultai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Ecrom fazia parte das terras dos filisteus, e assim os seus servos foram. E no meio do caminho aparece Elias e disse: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub? Da cama em que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E assim ele morreu. O rei morreu. E depois o seu irmão Jorão se tornou rei. Nós, durante o retiro, continuamente estamos falando sobre os reis, que foi bem na época do reinado de Jorão. Nossa, quando eu leio a Bíblia, quando o rei Jorão era rei, Deus queria ajudar ele. Quando os soldados sírios subiram para atacar, o profeta de Deus disse para ele: não vás para aquele lado, pois os soldados estão subindo por aí, estão subindo por tal lugar. E assim o rei Jorão convocou os soldados e bloqueou o caminho. Como eu falei para vocês desde o primeiro dia, esses reis tinham que se aproximar de Deus, mas eles não fizeram isso. E depois, novamente, o rei da Síria invadiu as terras de Israel e sitiou a cidade de Samaria. E esta passagem está em 2º Reis, capítulo 7. E ali está escrito: dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Mas naquele tempo, realmente o rei estava numa situação terrível, na qual as próprias mães comiam seus próprios filhos. E o profeta de Deus disse: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, estas horas, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. E naquele tempo, o rei de Israel era Jorão, e o capitão do rei disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, como isso poderia suceder? Tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. E depois os 4 leprosos que estavam na porta foram para o arraial dos sírios. Chegando lá, os soldados haviam fugido. Eles comeram e beberam e foram para proclamar a casa do rei. E assim o povo de Israel comeu e bebeu. E assim se deu um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, como foi a palavra de Deus. E agora saímos do capítulo 7 e entramos no capítulo 8 de 2º Reis. E a palavra que nós lemos hoje do capítulo 9, o rei Acabe morreu. Depois que o rei Acabe morreu, seu filho Acasias se tornou rei. E ele morreu depois que ele caiu de uma varanda. E por ele não ter filhos,
o filho de Acabe, Jorão, se tornou rei. E neste capítulo 9 fala sobre a morte de Jorão. Na época do reinado de Acabe, continuamente havia guerras em Ramote-Gileade. E havia um capitão chamado Jeú. E Elias enviou um dos discípulos do profeta de Deus. Você toma uma botija de azeite e vai para Ramote-Gileade. Chegando lá, você vai chamar Jeú, filho de Ninsi, e leva-o à câmara inferior, e derramará o azeite sobre a cabeça e dizei a ele que o Senhor ungiu-te rei sobre Israel. E assim esse discípulo do profeta de Deus foi para Ramote-Gileade e se encontrou com os capitães e disse: Capitão, tenho uma mensagem para contar. Perguntou-lhe Jeú: Está se referindo a quem? E o discípulo respondeu: A ti, capitão. E o capitão foi para sua casa junto com o discípulo. E lá o discípulo tira a botija da sua bolsa e, derramando sobre a cabeça dele, disse: Assim diz o Senhor, unge-te rei sobre Israel e ferirás a cabeça de Acabe. E logo depois, o discípulo fugiu sem olhar para trás. Jeú, saindo da casa, encontrou com os capitães e eles perguntaram: O que aquele louco disse? Jeú respondeu: Eu acho que vocês sabem. Não, nós não sabemos. Por favor, diga para nós. Ele disse que foi enviado por Deus e assim disse: Assim diz o Senhor, unge-te rei sobre Israel. Então se apressaram e, tomando seus mantos, o puseram debaixo e louvaram, dizendo: Jeú é o rei. Disse Jeú: Nem mesmo que seja um só. Ninguém saia para anunciar essa notícia. Subiu em seu cavalo e foi em direção à cidade de Samaria. E o atalaia estava na torre e viu a tropa de Jeú entrando na cidade. E relatou ao rei. E o rei disse: Envia o mensageiro ao encontro dele e pergunte se ele veio em paz. E assim o mensageiro desceu com seu cavalo, encontrando com ele, disse: O rei pergunta se veio em paz. O que isso tem a ver comigo? Saia da minha frente! E não seguiu o mensageiro. E novamente mandou outro mensageiro perguntando: Veio em paz? E respondeu: O que isso tem a ver comigo? Saia da minha frente! E não o seguiu. E assim o rei Jorão disse: Aparelha uma carroça. E assim o rei desceu. Encontrando com Jeú, perguntou: Jeú veio em paz? Jeú respondeu: Que paz o quê? Enquanto continuam as prostituições de tua mãe Jezabel e tuas feitiçarias. Então Jorão voltou às rédeas, fugiu e disse a Acasias: A traição, Acasias! E Jeú entesou seu arco e feriu a Jorão, e Jorão morreu. E assim Jeú entra no palácio de Israel. E assim foi a morte de Jorão. E a sua mãe Jezabel estava pintando os olhos, enfeitando a cabeça, e disse para Jeú: Está em paz aquele que matou o seu próprio senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? E 2 eunucos olharam para ele. Então ele disse: Lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e Jeú a atropelou. Entrando ele, havendo comido e bebido, viu que os cães comeram o corpo dela e só restou a caveira, os pés e as palmas de Jezabel. E o rei Acabe tinha 70 filhos. Antigamente, os reis tinham muitas mulheres, e assim eles tinham 70 filhos. Isso não era problema. Esses filhos estavam sendo educados pelos tutores do rei, e Jeú escreve uma carta: Escolhei o melhor e o mais capaz entre os filhos do vosso senhor. Ponde-o sobre o trono do seu pai e pelejai contra mim.
Os tutores, tremendo de medo, disseram: tanto Jorão e Acasias não resistiram a ele. Como poderemos resistir? E novamente escreveu uma carta para Jeú: nós somos os teus servos e tudo quanto ordenares faremos. A ninguém constituiremos rei. Então lhe escreveu outra carta dizendo: tomai a cabeça dos 70 filhos e amanhã tragam para a frente da porta de Samaria. Naquele mesmo momento mataram os 70 filhos que estavam recebendo a educação dos tutores, degolaram com um machado e colocaram as cabeças num cesto como se coloca uma melancia. Trouxeram a porta da cidade e fizeram 2 montões, e todas as pessoas que passaram por lá disseram: são os filhos de Acabe. Está falando sobre a destruição de Acabe. Ele morreu em Ramote Gileade. Seu filho Acasias morreu, caindo da varanda. Jorão morreu nas mãos de Jeú. E depois Jezabel também morreu nas mãos de Jeú. E os seus 70 filhos morreram. Completamente ele foi amaldiçoado. Na Bíblia relata que em qualquer época tiveram pessoas que foram contra e perseguiram a Deus. E uma das coisas mais perigosas foram as pessoas que estiveram na igreja e se rebelaram contra a igreja. Acabe se tornou rei de Israel. Ele recebeu esse mandato depois da morte do seu pai Omri. Deus tirou o povo de Israel do Egito e permitiu eles entrarem na terra de Canaã para receber a bênção. E esse Acabe partiu de Deus e a sua esposa serviu a Baal. Ele foi tentado pela sua esposa e foi o pior rei que viveu perante o Senhor. E no final, a Bíblia relata que toda a sua família recebeu a maldição. Seu filho Acasias morreu, seu segundo filho Jorão morreu, depois seus 70 príncipes morreram, e a sua esposa Jezabel, quando ela estava se maquiando, pegaram ela e lançaram lá de cima e ela morreu. Depois que os cães comeram todo o corpo dela, só restou a caveira, os pés e as palmas das mãos. Nós, já que não sabemos o dia de amanhã, podemos nos colocar do lado de Deus ou do lado do mundo, seguindo a carne. Quando eu li a Bíblia, certamente tem esse lado mal e também tem um lado bom. As pessoas que se colocaram do lado de Deus, por mais que tiveram as tribulações, as perseguições, mas Deus trabalhou de uma maneira tremenda. São coisas tão preciosas e preciosas. Eu, na verdade, eu não sou nada. Depois que eu recebi a salvação em 1962, nossa, esse perdão dos pecados, mesmo as pessoas falando que pelo sangue de Jesus Cristo todos os pecados foram perdoados, não podia compreender. As pessoas falaram que eram pecadoras. Nossa, como sendo pastores dizem pecadores. A Bíblia está dizendo que Jesus Cristo perdoou os nossos pecados e Deus jamais se lembrará deles. Está dizendo que fomos lavados. E a igreja na qual eu frequentava em Songsan, um dia depois que acabou o ensaio do coral, naquele tempo eu fazia parte do coral da igreja de Songsan. Todos os sábados, depois do culto, havia o treino do coral para ensaiarmos os louvores do coral para o culto do dia seguinte. Louvor do início do culto, louvor para as ofertas e depois louvor para encerrar o culto. Depois que terminou todo o ensaio, naquele tempo, o nosso coral tinha mais ou menos 20 pessoas. E naquele dia eu me coloquei na frente deles e eu disse: eu estava afundado no pecado. Recebi a remissão dos pecados.
vocês também devem receber o perdão dos pecados. No interior da Coreia, era muito livre os homens conversarem com as mulheres. E assim a gente conversava livremente. Oi, amigo Park, eu tenho pecado. Como que eu posso fazer? Na verdade, naquele tempo, eu havia recebido o perdão dos pecados, mas eu não sabia com detalhes como explicar. E assim, quando encontrava os jovens, eu dizia que deveriam receber a remissão dos pecados. Uma vez encontrei uma colega. Foi um simples encontro. Não estou dizendo que a gente namorava. E a gente conversava tão livre como se fosse uma família. E eu disse para ela: você tem que receber o perdão dos pecados. Falei bem sério. Se você não receber o perdão dos pecados, mesmo que acredite em Jesus, talvez você não irá para o céu. Mas ela me olhou bem feio e disse: ei, amigo Park, acorda! E eu pensei: nossa, como ela fala desse jeito tão folgado comigo? Você está dizendo que você é melhor que o pastor? Então vá lá e conte para ele. E a partir daquele momento, a igreja começou a me deixar para trás. Todos diziam que eram pecadores, mas já que eu recebi o perdão dos pecados, eu era justo. E a primeira pessoa que eu contei foi para minha irmã mais velha. Quando a minha irmã mais velha tinha 15 anos, eu tinha 8 anos. Ou seja, 7 anos de diferença com ela. Depois que a minha mãe faleceu, a minha irmã mais velha cuidou de mim. Um dia eu procurei ela e disse: irmã, eu recebi a remissão dos pecados. E a minha irmã mais velha disse: ei, Oksu, vendo bem, eu acho que você está errado. O trigo, quanto mais maduro, mais ele curva a sua cabeça. Se todos os nossos pastores e anciãos dizem que são pecadores, e você está dizendo que você é justo, acho que isso está errado. Não, irmã, não é isso. E depois ela recebeu a salvação, e toda a minha família recebeu a salvação. Toda a igreja diz que é pecadora. Quando nós vemos a Bíblia, claramente a Bíblia diz que somos justos. E esta briga começou a acontecer dentro do meu coração. Mas naquela época, havia um missionário chamado Dick. Ele estava fazendo uma conferência lá em Kumi. E o ancião Moon da nossa igreja levou 15 jovens para participar desta conferência. Mas não sei o porquê. Eu não estava naquela lista. E esses 15 receberam a salvação através do missionário e foram batizados. E é um grande escândalo alguém da presbiteriana ser batizado. E na igreja tinham pessoas que se colocavam do lado do ancião e também tiveram pessoas que se colocaram do lado do pastor. E havia uma senhora que não se colocou do lado do ancião e sim do pastor. Depois que acabou o culto de domingo da manhã, ela disse para o ancião: por que você mergulhou eles? Por que mergulhou eles? Porque foram batizados, tiveram que mergulhar eles. E ele disse: eu resgatei. Por que você resgatou eles? E a igreja ficou naquele alvoroço. E o filho daquela senhora, ele falava tão bem inglês. E naquele tempo era difícil a gente encontrar alguém que falava com fluência. Só que ele falava tão bem. Porém, as pessoas não entendiam nada. E ele também participou da conferência. Depois ele procurou o missionário Dick em Tegu e disse: eu vou traduzir o Senhor. E o missionário Dick ficou tão feliz. E um senhor chamado Shin escreveu uma carta para o ancião Moon dizendo: os missionários salvos aqui em Tegu estão abrindo um seminário. Por favor,
enviem jovens para o seminário. E o ancião Moon estava do meu lado e ele me chamou. Ei, aluno Park, vem aqui. O que você está fazendo esses dias? Ancião, eu estou sem fazer nada. Você não quer entrar no seminário? Escola de seminário? Que escola é essa? Ah, dizem que você vai ficar lá com os americanos, eles vão dar café e chocolate. Só que quando eu cheguei lá, estavam passando fome. E assim, eu entrei no seminário. Eu estando no seminário, nossa, eu pregando o evangelho, eu saía com os meus colegas para evangelizar, e as pessoas recebiam a salvação através dos meus colegas, mas quando eu evangelizava, ninguém recebia a salvação. Eu também tinha esse desejo das pessoas receberem a salvação através de mim. E num sábado, eu encontrei com um jovem e eu preguei o evangelho para ele a tarde inteira. Só que ele foi embora sem receber a salvação. Nossa, eu fiquei com raiva dele. E aí, no dia seguinte, no culto, ele saiu para testemunhar. E o meu coração começou a bater bem forte, esperando que ele dissesse que falou comigo e recebeu a salvação. Porém, ele disse que ontem estava conversando com um amigo Park e ele ficou mais confuso ainda. E depois da conversa, eu visitei a casa do meu amigo Yun e em 5 minutos de conversa eu recebi a salvação. Nossa, fiquei com muita raiva quando escutei aquilo. Ninguém recebia a salvação através de mim. Quando eu estava em Akoptum, a primeira pessoa que recebeu a salvação foi a irmã Sonurson. Naquele tempo, a Kyongja, a Hage, a Sunje, eram pessoas que moravam naquela região. E a Kung Suin, essas pessoas começaram a receber a salvação. E também a mãe da Kyung Suin. E assim foi muito bom lá em Akoptum. A mãe da Hage, de noite, acendia uma fogueira. E ela enxergava a Bíblia de ponta cabeça, assim, com a luz da fogueira. E quando eu passava de noite na frente dessas casas, eu escutava eles lendo a Bíblia. Nossa, e foi muito agradável ver eles transformados. A coisa mais importante é esse trabalho que eu estou fazendo não é o meu trabalho. Descobrir que é a obra de Deus. Realmente, eu era uma pessoa que eu não tinha nada. Depois que acabou o seminário, os meus colegas foram chamados para trabalhar, mas ninguém me chamou. Por isso, eu não tinha lugar para ir. E assim, sozinho, eu fui para Akoptum. Eu estando lá em Akoptum, fiquei lá por 9 meses. E era um bairro muito pobre. Tiveram muitas pessoas que passaram fome. E a nossa missionária Peck, naquele tempo, em 1963, ela nasceu em Akoptum. E o pai da missionária um dia disse para mim: Ei, jovem, é muito bom você evangelizar, mas jamais visitem as pessoas na hora do almoço. Jamais eles vão oferecer um prato para vocês. Se por acaso eles oferecerem uma colherada de arroz para vocês e vocês comerem, serão expulsos desse bairro. E ali, vivendo por 9 meses, eu entrei naquela cidade com $2 e 3 marmitas somente. E foi muito incrível eu, durante 9 meses, não morrer de fome. Deus me alimentou. Naquele tempo eu gostava de caminhar nas montanhas e ali tinha muitas coisas para comer. Realmente eu, durante 9 meses, eu achei muito incrível, porque não era eu que estava vivendo lá, mas Deus que estava dentro de mim vivia por mim. Em 1965... foi no mês de março de 1964. De Akoptum, eu fui para Champarli. E ali eu fiquei por 1 ano e meio. No começo, somente haviam 2 crianças, mas depois
Mais de 40 pessoas receberam a salvação. Nossa, eu fui muito feliz. A partir daquele momento, eu descobri que em tudo que eu fazia, Deus estava comigo. Depois fui para o exército. Realmente no exército, eu vi Deus me conduzindo a cada passo que eu dava. A minha base era a base da comunicação. E já que eu fui enviado de Daejeon, eu era do 311º Pelotão. E lá eu era o maior veterano. Todos os sábados entravam novos soldados. E ali, você ser um veterano de uma semana, você tinha muita autoridade. E os novatos tinham muito medo dos veteranos. Todos os sábados entravam vários grupos do ROC. E a gente perguntava, ontem vocês dormiram bem? E eu dizia, não precisam ficar preocupados, podem dormir tranquilos. E assim eu os consolava e perguntava, vocês frequentam a igreja? E assim 90% levantavam a mão e eu anotava todos os nomes. E no dia seguinte eu chamava eles pelo alto-falante para se reunirem em tal lugar. E assim se reuniam de 180, 190 até 200 soldados. A gente fazia o culto e pregando o evangelho. Eu tive muita gratidão no coração. Um dia eu estava lá na base e eu escutei no alto-falante, Grupo ROC, Pelotão 311º, Soldado Oksu Park, compareça à sala da diretoria. E chegando lá, eu bati continência. E o tenente, o diretor da escola, pediu para eu sentar e eu sentei. Soldado Park, antes de você entrar no exército, o que você fazia na sociedade? Sim, senhor! Eu era evangelista da igreja! Por isso. E ontem ele disse que depois do serviço, ele foi cultuar. Ele é o tenente lá da base escolar. Ele ficou muito maravilhado porque na base dele, um soldado da sua escola, e naquela época, na farda, havia o nome de cada soldado. Ele era tenente. E antes dele entrar no exército, ele tinha muita fé. Mas depois que ele entrou, ele começou a fumar e a beber e perdeu toda aquela fé. E ele achou muito incrível porque um soldado, um aluno seu, estava conduzindo o culto. Era o tenente Kyung Min Bang. E ele me disse, Soldado Park, não tem algo em que eu posso te ajudar? Sim, senhor, tenente. Nós não temos uma sala para cultuar. Estamos cultuando lá fora e lá fora faz muito frio. Seria bom se tivéssemos uma sala. Sim. Qual sala você prefere? Seria bom a sala 16. Porque ali era uma base de comunicação e na maioria das salas havia muitos equipamentos. Ele disse para o seu auxiliar, entregue a chave para ele e deixe ele usar o quanto ele quiser. E assim conseguimos cultuar dentro da sala. E um mês antes de me formar no grupo ROC, eu com os meus amigos, o soldado Son e o soldado Kim, nós três fizemos uma oração. E eu disse, um de nós três deve permanecer nesta base. Na minha base, o capitão do treinamento decretou algumas regras. Aqueles que ficarem entre os 5 primeiros tinham o direito de escolher as melhores bases para se transferir. Só que eu não tinha a chance de entrar entre os 5 porque na minha sala haviam 6 pessoas que sabiam digitar o código Morse. E por mais que eu fizesse bem, jamais eu podia alcançar eles. E sempre quando a gente tinha tempo, a gente orava.
Deus, por favor, permita com que um de nós três permaneça aqui nessa base para pregar o Evangelho. Do dia da formatura, o tenente Ban estava esperando na frente do escritório e eu cumprimentei o tenente. Bom dia, senhor tenente! Hoje eu estou me formando e vim cumprimentar o senhor e agradecer por toda a ajuda do senhor. E ele me disse, soldado Park, espere um momento. Eu queria te enviar por uma boa base, a base da capital de Seul, ou o departamento de comunicação de Busan, ou a base de transmissão de Daegu. E eu queria te enviar para esses lugares, mas eu te fiz ficar aqui nessa base porque senti que se você estiver do meu lado, seria muito bom para a minha vida espiritual. Por isso, eu deixei você aqui na base de comunicação. Não fique chateado comigo. Vamos trabalhar juntos. Sim, senhor! Muito obrigado! Saindo do exército, eu disse, nossa, realmente Deus trabalhou. E agora, ele está morando aqui em Suji. Eu encontro ele com frequência. Ele se formou como capitão e de vez em quando nós nos encontramos. Eu, durante 3 anos no exército, eu preguei o evangelho. Um dia eu estava pregando no domingo e durante a pregação, alguém abriu a porta lá dos fundos. E era o general do setor de treinamentos. E eu estava pregando e quando ele entrou, eu fiquei travado. Ele falou, pode continuar com a pregação. E ele se sentou lá no fundão. Eu continuei com a pregação. Depois que o general escutou toda a pregação, ele se levantou e disse, será que eu posso falar algumas coisas para vocês? Por que não? Ele era o general. E ele subiu no palco e disse, na verdade, eu não recebi nenhum relatório de quando vocês começaram essa reunião religiosa. E o general estava contando que ele era o capitão e havia participado da batalha de Pengmagoji. Era uma região montanhosa muito importante para ambos os lados. Esse lado havia uma planície e do outro lado também havia outra planície. E dizem que em um mês havia mudado de dono umas 20 vezes a base. Os norte-coreanos eram acostumados com batalhas noturnas e os sul-coreanos as batalhas diurnas. E um dia esse capitão recebeu a ordem de tomar a região de Pengmagoji. E eles estavam escondidos nos túneis. E a região de Pengmagoji era uma região onde havia muitas batalhas cruéis. E se ali haviam 500 soldados batalhando, praticamente tirando 15 soldados sobreviviam, ou seja, quase todos os soldados morriam naquela região. Só que naquela noite, antes de ir para a batalha, ele viu todos os soldados chorando e se lembrando da sua terra natal, porque era certo que morreriam no dia seguinte. Ele ficou muito agoniado vendo aqueles jovens. E dentre os soldados, tinham um que estava em um canto chorando. E o capitão perguntou, soldado, o que você está fazendo? Sim, senhor! O que você está fazendo? Eu estou orando, senhor! E o capitão ficou assustado. Orando? Então, vamos orar juntos. Você pode orar por mim também? Sim, senhor! E o capitão foi em todos os túneis dizendo, não importa se você crê no Buda, ou em Deus dos mares, ou no Deus, mas orem para eles, vamos orar. Naquela noite, todos os soldados, já que sabiam que no dia seguinte era o dia da sua morte, começaram a clamar a Deus. E no dia seguinte, o capitão deu o comando de ataque.
Todos os soldados lutaram com muita coragem. Conquistaram aquele terreno tão importante, com um mínimo de perdas. E ele vendo aquilo, ele sentiu quão grande é a força da crença. Quando ele havia sido enviado para a nossa base, disse que ficou muito chateado porque não havia uma igreja ou capelania. E nos contando isso, disse que estava muito surpreso por estarmos prestando culto. E assim ele disse: vamos construir uma igreja. Naquele tempo, eu era soldado de 2 estrelas. E o capitão me chamou e fizemos juntos um plano. Tínhamos um caminhão do exército e levávamos esse caminhão cheio de areia para a fábrica de tijolos em troca de 20 blocos. Assim, ajuntamos os blocos, conseguimos a madeira e vidros em outras bases e usamos as telhas que haviam sido substituídas. E assim, na nossa base, nós construímos uma igreja. Ele foi promovido e foi transferido para o comando geral. E antes de partir, ele chamou o responsável da administração e disse: eu não estarei mais nessa base, mas o Cabo Park. Eu era cabo naquela época. Durante todo o tempo que estiver aqui, ajude-o para continuar com as atividades religiosas. Durante 3 anos no exército, quando eu me formei, esse Deus, se estiver comigo, eu posso até viver lá no deserto do Saara. Eu posso até viver no Polo Sul. No começo, quando eu estava lá na base, eu não sabia bem pregar o evangelho. Mas antes, estando em Akupton e Champarli, as pessoas receberam a salvação. E depois eu fui no exército. E assim, muitas pessoas receberam a salvação. E lá, na minha base, o meu apelido era o homem com grande sorte. Era janeiro de 1968. Havia um caso de explosão na casa presidencial, provocado pelos norte-coreanos. E todos estavam prontos para sair. E quando eu saí, era uma diferença de um dia. Então, todos da minha base diziam ser um homem de muita sorte, porque até o último dia do exército, me livrei daquela situação. Outros, em 53 dias, foram pegos no último dia. E eu me formei 2 meses antes. Eu saindo lá do campo de treinamento. Se Deus estiver comigo, eu posso viver em qualquer canto deste mundo. Eu até agora passei por tantos problemas e dificuldades. Tiveram muitas pessoas que se colocaram contra mim enquanto eu estava pregando o evangelho. Também passei por tantas dificuldades. Não tive comida. Mas uma coisa que eu não posso negar é: Deus está comigo. Deus está conosco. Irmãos, se nós crermos nesse Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? O rei Acabe, por mais que ele era rei, a sua esposa Jezabel atormentava e perseguia os profetas de Deus. E toda a sua família foi exterminada. O rei Acabe morreu em Ramote de Gileade. Acasias morreu caindo da varanda. Jorão morreu nas mãos de Jeú. E depois Jezabel também morreu nas mãos de Jeú. E logo depois, os 70 filhos de Acabe estavam lá sendo educados e todos morreram. Todos tiveram um final horrível. Mas Davi, que foi o contrário deles, se colocou do lado de Deus. Deus de 1.000, de 10.000, 10.000, ajudou em todas as partes.
Às vezes, eu não entendo vocês, irmãos. O que vocês estão fazendo e não se tornaram pastores ainda? Eu não sabia muito bem pregar o evangelho, mas Deus me deu sabedoria, permitiu ter a revelação da Bíblia, me ensinou a maneira de evangelizar, enviar missionários para o exterior, me permitiu fazer o CLF. Está trabalhando muito. E assim Deus permitiu eu pregar o evangelho para todos os cantos desse mundo. No ano passado, 3 bilhões de pessoas, através das emissoras, escutaram a nossa pregação. E eu não sou nada. Mas enquanto estou vivendo para o Evangelho, Deus me estabeleceu, Deus me exaltou e está me conduzindo. Se esses reis estivessem do lado de Deus, como Davi, como Salomão, seriam glorificados. Mas o rei Acabe, enquanto ele estava sendo manipulado pela sua esposa e foi contra os profetas de Deus, mesmo que ele era rei, Deus exterminou a vida dele. Deus acabou com a vida dele. Seus filhos, seus 70 filhos, naquele dia todos foram degolados. Também o rei Jorão foi morto nas mãos de Jeú. Jezabel também foi morta nas mãos de Jeú. Tiveram um final miserável e horrível. Esse foi o resultado de pessoas que se rebelaram contra Deus. Mas nós, enquanto estamos correndo para o Evangelho, Deus, de uma maneira incrível, está nos conduzindo. Irmãos, isso é muito surpreendente. Encontrei com muitos presidentes e reis. Encontrei com mais ou menos 30 presidentes. E agora estamos bem próximos. Deus fez assim. E eles ficaram muito felizes depois que escutaram a minha pregação. Alguns dias atrás, eu conversei com um ex-presidente de Benin, o Thomas Boni. Também eu conversei com o ex-presidente do Paraguai, o Fernando Lugo. Deus continuamente está abrindo caminhos na nossa frente. Alguns dias atrás, lá de Camarões, o ministro da Juventude pediu as nossas palestras de educação emocional. Ele disse que aqui na nossa cidade, na capital, tem um prédio e disse que nas outras regiões também há vários prédios que podemos utilizar à vontade para fazer a nossa IYF Center. No caso da cidade de Abidjan, da Costa do Marfim, dizem que é a cidade mais organizada e desenvolvida lá da África. Realmente não parece ser a África. No caso da Costa do Marfim, o presidente da Costa do Marfim, ele chamou o secretário e disse: para que o nosso país se desenvolva, nós não precisamos ter uma boa educação, nós precisamos de uma boa mentalidade. Por favor, procurem-se em outros países se existe uma educação emocional. E aí eles vieram para a Coreia. Eles, quando vieram para a Coreia, ficaram admirados quando viram a nossa escola Lincoln. E assim eles relataram todas as atividades da IYF para o presidente. E agora ele se tornou ministro. E quando tivemos o acampamento, o prefeito de Abidjan, equivale a Seul, ele visitou a Coreia e recebeu a salvação. No ano retrasado, eu fui para a Costa do Marfim. Quando eu entrei lá na prefeitura, eles tocaram uma música de boas-vindas para mim. E desta vez, estamos construindo a IYF Center e nós iremos mandar um irmão engenheiro. Mas eles estão falando que ainda ele não chegou. Quando é que ele vai chegar? E eles estão dizendo que vão nos ajudar na construção. Em outros países, nós construímos a IYF Center com o nosso próprio dinheiro. Mas na capital Abidjan,
nós vamos receber a ajuda do governo, porque o prefeito recebeu a salvação e ficou muito feliz. Deus está abrindo as portas para o evangelho e é muito gratificante. Lá em Camarões, ele tem os prédios, eles deram para a gente usar para a IOF. Muitos governos querem receber a nossa educação emocional. Na vez passada, a embaixadora de Fiji é uma senhora. Ela visitou aqui a Coreia e veio para o culto das senhoras. E o seu marido é pastor. E ele encontrou com a gente lá no Fiji e recebeu a salvação. E já que ele veio para a Coreia, eu chamei ele e estabeleci como pastor auxiliar da minha igreja de Gangnam. Ele é um pastor alto, ele é bonito, também ele prega bem. E eu enviei ele para Fiji como missionário da missão Boa Notícia. Ele ficou muito feliz com isso. E desta vez, o pastor Yongju Park e o pastor Jong-do Lee, juntos, eles vão para Fiji e vão ficar lá por 2 meses fazendo conferências. E todas as igrejas da Metodista, lá de Fiji, abriram as portas para nós e querem escutar o evangelho. Eu pedi para eles pregarem por semana em 2 igrejas, ou seja, eles vão ficar de quarentena por 2 semanas e ali teriam 6 semanas para ficar. Se eles pregarem por semana em 2 igrejas, durante 6 semanas eles vão visitar 12 igrejas. E eles estão se preparando para isto e eu fiquei muito grato quando escutei isso. Irmãos, eu vivia sem interesse para os meus filhos, para a minha família, para a minha vida. Somente o meu coração queria viver para o evangelho. E desde criança, eu não tive uma boa saúde. Quando eu estava recebendo treinamento lá no exército, eu descobri que o meu coração não era muito bom. E em 1987, quase morri por causa da minha úlcera. Mas por um milagre, Deus me curou. E também em 99, eu quase morri por causa do meu coração. Mas também Deus, por um milagre, curou meu coração. E o Won Seong-han, ele examinou a minha saúde e ele disse que na nossa igreja, eu sou a pessoa que tem o coração mais saudável. Enquanto estou vivendo para o evangelho, de 10, 10, de 100, 100, de 1000, 1000, em tudo Deus me ajudou. Quando eu vejo os membros da nossa igreja, eu não entendo por que vocês ainda não entraram no seminário. Enquanto eu estou pregando o evangelho, no ano passado, de 2020, no mês de maio, 1 bilhão de pessoas escutaram a minha pregação da conferência. E as emissoras pegaram o conteúdo da conferência e exibiram a pregação. E depois, no mês de setembro, quando fizemos outra conferência, 2 bilhões de pessoas escutaram a pregação através das emissoras. E até hoje, no mundo inteiro, as minhas pregações estão sendo exibidas. Esta vez, no Natal, exibindo o concerto de Natal do Coral Graças, só nos Estados Unidos foram mais de 700 emissoras que transmitiram as músicas do Coral Graças. E também, no meio do concerto, colocaram as minhas pregações. E o mundo inteiro ficou admirado ouvindo as canções do Coral Graças. Eles perguntaram, temos que pagar algum valor? Não, não precisa. Nós iremos oferecer de graça. E assim, continuamente, nós queremos exibir as canções do Coral Graças. E também eu quero colocar as minhas pregações nas transmissões do Coral Graças. Deus continuamente está permitindo muitas portas abertas para pregar o evangelho. Isso é muito gratificante. Irmãos, não é porque eu sou bom. Eu não sabia fazer nada, mas enquanto eu estava pregando o evangelho, Deus, de 1000, 1000, de 10 mil, 10 mil, Deus me ajudou em tudo. Hoje de manhã, liguei para Kiribati e conversei com o pastor lá da igreja de Kiribati.
E ele está pregando o evangelho lá há 5 anos e já fundou uma escola e está trabalhando muito bem. Todos os missionários da nossa missão. No caso do missionário Yongdo, ele está missionando lá na Inglaterra e um dia ele participou de um conselho de pastores. E deste ano, desculpe, foi no outono do ano passado, os pastores do conselho pediram para o missionário O ser o presidente do conselho. Eu? Como assim? Eu? Eu não sei falar bem inglês, eu não vou conseguir. Mas os pastores disseram, não, você fala muito bem, você é bem fluente. Eu quando vejo você, você é o pastor mais espiritual entre nós. Por favor, seja o presidente do nosso conselho. Então, se eu aceitar, vocês vão me ajudar? Sim, com certeza nós iremos te ajudar. E assim, uma vez por mês, convidaram o pastor Oksu Park para pregar no conselho. E todos os pastores do conselho escutaram a pregação e receberam a salvação. Na verdade, no caso da Europa, é um lugar muito difícil para se evangelizar. Mas praticamente quase todos os pastores da Europa escutaram a nossa pregação e receberam a salvação. No caso do missionário Yong Shin-Oh, ele está na cidade de Frankfurt, da Alemanha. Ele comprou um prédio de 7 andares. E quando eu escutei o testemunho dele, nossa, foi muito incrível. Em todos os momentos que ele dependeu de Deus, Deus o socorreu. Eles estavam preparando o acampamento mundial lá em Frankfurt. E há 40 dias do evento, ele tinha uma equipe com 25 pessoas. E ele convocou todas essas pessoas a fazerem uma viagem evangélica sem dinheiro. Eles foram com 25 pessoas para a metrópole de Frankfurt durante 40 dias. No começo, eles encontraram com um padre e disseram que estavam fazendo uma viagem evangélica sem dinheiro. E durante uma semana, o padre hospedou eles e alimentou eles. Depois, ele disse que teve que sair de lá porque se sentiu muito constrangido. E um irmão estava evangelizando e ele estava com muita fome, entrou numa padaria. Ele queria comprar alguns pães, só que faltava dinheiro. E disse para o funcionário da padaria, posso pedir um favor? Sim, qual é? Hoje estou sem comer e agora estou morrendo de fome. Mas está faltando dinheiro para eu comprar alguns pães. Será que eu não posso comprar com esse dinheiro que eu tenho? Não poderia dar algum desconto? Não posso. Tudo bem, mas... Por favor, estou com fome, me ajude. Não posso te ajudar, porque aqui na nossa padaria nós temos que seguir algumas regras. Nós não podemos dar desconto para ninguém. E se eu te ajudar e prejudicar a padaria, eu vou perder o meu emprego. Irmãos, vocês sabem que os alemães são bem rigorosos. E esse irmão estava com muita fome, estava implorando, mas nada. Então o funcionário da padaria disse, você pode esperar aqui por 30 minutos? Por quê? Porque depois de 30 minutos eu vou dar tudo de graça. Mas por que daqui a 30 minutos? Não pode ser agora? Agora eu não posso dar porque nós estamos vendendo ainda, mas daqui a 30 minutos nós vamos fechar a padaria. E a regra aqui da padaria é, nós não podemos vender o pão do dia anterior. O que sobra, nós jogamos tudo fora no lixo. Então, eu posso comer? Sim, pode levar todos os pães. E o jovem disse, a gente está fazendo uma viagem evangélica sem dinheiro. Tudo bem. Ótimo. Todos os dias vocês podem vir aqui nesse horário e levar todos esses pães. Vocês podem levar todos os pães que sobrarem. E assim Deus deu pão para eles.
Nossa, durante 40 dias, 25 pessoas fizeram essa viagem evangélica sem dinheiro na metrópole de Frankfurt. No começo eram 25 pessoas, mas depois de 40 dias, viram que haviam 40 pessoas. E a cada momento que passava, Deus ajudava eles. Deus dava alimento, Deus dava lugar para eles dormirem. Nenhum dia eles tiveram que dormir fora. Para todas as 25 pessoas. Deus deu pão para eles. Foi muito gratificante. Se nós ganharmos esta fé, irmãos, esta confiança em Deus, Deus está nos ajudando. Eu não sabia como evangelizar. Eu não sabia nada da Bíblia. Todos os dias que eu li a Bíblia, Deus me revelava, Deus me mostrava, Deus me permitiu muita sabedoria. Nossa palavra era tão surpreendente. É assim que se recebe a remissão dos pecados. E quando eu pregava esta palavra, irmãos, sejam pastores. O momento mais feliz da minha vida foi quando eu preguei o evangelho para o meu pai e ele recebeu a salvação. Naquele dia, eu fiquei muito grato. Se vocês pregaram o evangelho, experimentem esse sabor das pessoas receberem a salvação. Jamais nós iremos trocar esta alegria por qualquer coisa deste mundo. Quando eu vejo as pessoas salvas sendo transformadas e agora servindo ao Senhor, eu fico muito feliz. Às vezes eu não entendo por que ainda não se tornaram pastores. Quando eu me levanto de manhã, eu sou uma pessoa que gosta muito de escrever. Eu levanto de madrugada e começo a escrever. Quando eu me levanto de madrugada, está aquele silêncio. E quando eu escrevo, eu sinto tanta graça. Escrevi livros, escrevi matérias para a nossa revista mensal da missão, para a revista Tomorrow, também escrevi outros artigos. E quando eu escrevo, às vezes, eu não acredito. Nossa, em 1962, aos meus 19 anos, eu vivia praticamente como um mendigo. Depois que eu me formei no seminário, fiquei durante 9 meses em Akupton. Deus me alimentou. Lá em Champarli, Deus me ajudou durante 1 ano e meio. E as pessoas receberam a salvação. Os enfermos foram curados. Foi muito incrível para mim. Esta vez fizeram um documentário e nós fomos para a região de Andong. E lá morava um casal e eles fizeram um pomar. E sabe como eu conheci eles? Naquela região de Andong, nós íamos fazer o culto de inauguração da nossa igreja. E junto com os seminaristas, fomos com o ônibus da igreja. Depois que acabou o culto de inauguração, por volta das 4 horas da tarde, estava planejado de fazer o culto da noite na igreja de Andong e depois a gente ia subir, pegar o ônibus e depois íamos para Seul. Mas quando eu fui subir no ônibus, o pastor da igreja de Andong me disse: "Pastor, não suba, por favor, vamos comigo." E assim ele me levou lá para as montanhas, porque esse casal morava nas montanhas. E o marido estava muito doente. A irmã, ela fez um pomar lá na montanha. E ela estava tão aflita que recebeu a salvação na igreja de Andong. Mas o marido dela não gostava que ela frequentava a nossa igreja. E um dia, estávamos na casa dele fazendo culto de célula. E ele esquentou a água e derramou. Ainda bem que ninguém se queimou. E um dia, ele estava trabalhando com seu pequeno trator. E esse trator caiu lá de cima da montanha e capotou, porque lá a montanha era muito íngreme. E ele se tornou num estado vegetativo. E naquele dia, a irmã escutou que eu estaria visitando
aquela região. Acordou de manhãzinha, deu banho no marido, colocou uma roupa nele e ela disse: querido, Pastor Park está vindo aqui na nossa região para pregar no culto de inauguração. E talvez ele pode passar aqui, mas não sei se ele vai conseguir vir aqui. Mas se você receber a oração do pastor, você será curado. Por isso, querido, aguarde um momento. E chegando lá, eu vi que o irmão, naquele estado vegetativo, não conseguia se mover. Eu preguei o evangelho, ele recebeu a salvação. Ele sempre estava no mesmo lugar. Ele não conseguia se mover. Não conseguia mover o seu corpo. E assim, já que ele não conseguia se mexer, formou uma inflamação na nádega dele. E assim, estava passando por tantas dificuldades. Só que naquele dia, pregando o evangelho, ele recebeu a salvação. Depois que ele recebeu a salvação, nossa, ele foi curado da sua doença. Eu sei que agora ele não consegue andar, mas ele consegue trabalhar em cima da sua cadeira de rodas elétrica. E ele decorou muito bem o seu pomar. E desta vez nós visitamos o pomar dele para fazer a gravação do documentário. A embaixadora de Fiji, ela queria fazer um passeio aqui na Coreia. E na estação do outono eu queria levar ela para conhecer um pomar. Só que a gente queria visitar um outro pomar aqui na região de Andong. Mas eu escutei que eles já haviam colhido todas as maçãs do pomar. E aquele mês era o mês de setembro. Por isso, nós visitamos um outro pomar, que era o pomar deste irmão. E o irmão, agora andando sobre a cadeira de roda elétrica, nossa, ele recolheu todas as folhas caídas, plantou novas macieiras. E ele organizou muito bem a plantação de maçã. E assim a maçã estava bem vermelha e bem madura. E nós estávamos prestando culto. Estávamos conversando e de repente a minha filha que estava nos Estados Unidos me ligou. E quando o irmão Bang viu ela, disse: oi, diretora, por favor, nos visite aqui em Andong. Por favor, traga o coral. E a minha filha ficou tão emocionada. E ela cantou junto com o coral 2 músicas para ele. Ele ficou muito feliz. Cada passo que eu dei na minha vida, eu vi Deus me ajudando. Eu pude ver Deus ajudando em todos os trabalhos que a nossa igreja realizou. Em 2020, começando no mês de abril, mês de março, mês de abril, eu pensei, nossa, será que a gente iria encontrar um dia como este? 3 bilhões de pessoas escutaram o evangelho. E também muitos pastores escutaram o evangelho. E quase todos estão conectados conosco. E até hoje, muitas emissoras estão exibindo a minha pregação de domingo, de graça. E assim, esses pastores do mundo inteiro estão escutando a minha pregação. Como um pecador recebeu o perdão, eu sou justo perante meu Deus. Às vezes, quando eu olho para mim, eu fico muito emocionado. Depois que eu recebi a salvação. Na verdade, antes da minha salvação, eu era muito pobre. A minha vida era muito difícil. Queria entrar numa escola técnica, mas ali eu também fui reprovado. Quando eu estava lá no fundo da desesperança, Deus esvaziou meu coração. Ele me mostrou que se eu seguir o meu pensamento, certamente eu vou fracassar. E assim eu queria viver para Jesus Cristo. E sinceramente, eu não sabia fazer nada de bom. Naquela época, devido à guerra, havia muitas casas que não tinha marido, só a esposa.
E quando eu visitava essas casas estavam cheias de goteiras, porque havia muito vazamento no telhado. E também quando eles acendiam fogo para aquecer a casa ficava cheia de fumaça. E eu pensei, pelo menos nisso eu posso ajudar. Pelo menos eu posso ajudar a consertar os telhados desta casa. E eu orei para Deus porque eu queria oferecer a minha vida para o Senhor. E aí depois que eu consertei todo o telhado, eu pensei, Senhora, já está pronto. Poderia dar um copo de água? Tomando um copo de água, eu pensei, nossa, eu terminei mais esse serviço. Meu coração estava muito feliz. Pelo menos, se esse trabalho fosse para o Senhor, eu queria fazer esse trabalho. Mas Deus abriu um caminho melhor para que eu pudesse pregar o Evangelho. Deus me permitiu pregar o Evangelho para o mundo inteiro. Também, junto comigo, eu tenho bons pastores. E é muito gratificante porque Deus está levantando novos pregadores para que a gente possa pregar o Evangelho no mundo inteiro. Amados irmãos, eu espero que vocês também possam viver para Jesus Cristo. Enquanto eu estou vivendo para Jesus Cristo, Deus curou a minha úlcera. Deus curou o meu coração. Às vezes, quando eu não sabia pregar, Jesus Cristo já havia preparado todas as coisas para mim. E assim Deus permitiu pregar o Evangelho, e assim muitas pessoas receberam a salvação. Muitas pessoas. Eles receberam a salvação, testemunharam. Eu sei que há muitas pessoas que não estão na igreja devido à tentação. Mas, irmãos, agora estamos enviando missionários para o mundo inteiro. No caso da Argentina, o pastor da Argentina, o pastor Do Yong Kim, ele diz que os confins da terra é lá no final da Argentina. E lá ele estabeleceu a nossa igreja e está me convidando para conhecer a igreja e pregar ali. Agora, os missionários com toda a força estão pregando o evangelho no mundo inteiro. E até antes do corona, fizemos o acampamento mundial em vários países. Os presidentes e ministros receberam a salvação. Eu fui muito feliz. Agora estou ficando velho. Estou chegando nos 80. Nunca imaginei que eu ia viver por tanto tempo. Quando fizeram um documentário, eu vi a foto do meu pai. Quando eu me casei, meu pai não havia completado seus 70 anos. Esse ano eu completo 78 anos. Quando eu vi a foto do meu pai aparentava mais velho do que eu. Mas ele recebeu a salvação e faleceu. E eu sou muito grato por isso. Meu irmão mais velho, minha irmã mais velha, meus irmãos menores, meus tios, meus sobrinhos, todos receberam a salvação. Até para criar os meus filhos, porque hoje em dia os jovens estão indo para o caminho errado. Mas enquanto eu estou pregando o evangelho, Deus também cuidou dos meus filhos. Isso foi muito incrível. Meu filho Yonggu, ele foi para os Estados Unidos para estudar. E, na verdade, precisa de muito dinheiro. Mas ele pôde estudar de graça. Foi Deus quem fez. Realmente, quando eu vejo hoje, seja a educação do meu filho e da minha filha, tudo que eu encontrei na minha vida, Deus me ajudou em tudo. Quando nós compramos esta igreja, na verdade, a gente tinha cavado um grande buraco, um subsolo de 3 andares. E assim, fazendo a construção, faltou dinheiro. E tínhamos que receber o alvará de construção. Queríamos comprar este terreno e chamaram um representante deste terreno. Era um grupo de 42 pessoas. Nós queremos comprar este terreno com este valor. E nós perguntamos, se nós pagarmos com este valor, vocês vão assinar o contrato? E assim,
incrível. Nós conseguimos receber as 42 assinaturas deste terreno. E assim, conseguimos o alvará de construção. E alguns pastores de outras igrejas foram para a subprefeitura para nos denunciar e também foram contra nós. É verdade, nós perdemos em alguns julgamentos, mas no final, pelo milagre de Deus, nós vencemos todos os julgamentos. Eu vi Deus nos ajudando em todas as partes. Agora aqui na Coreia, a nossa igreja cresceu. Estabelecemos a nossa escola de teologia lá em Nova York. Agora lá em Springfield, depois que terminar a pandemia, nós queremos reunir todos os pastores que estão na nossa escola de teologia para dar um treinamento, porque realmente nós conseguimos essa boa escola. São mais ou menos 270 metros quadrados. Realmente é uma escola muito boa. Deus está conosco. Deus deu essa escola para nós. Agora nós queremos educar todos os pastores dos Estados Unidos através desta escola. O auditório é muito bom. O alojamento é ótimo. Deus de 1.000, de 10.000, ajudou em todas as partes. Irmãos, amem a Jesus. Vivam por Ele e não deixem Jesus Cristo chateado. Somente vivam para Ele. E assim, se Jesus Cristo ajudar vocês, mesmo que eu morra e volte a nascer 100 vezes, 1000 vezes, eu quero viver esta mesma vida de hoje. Eu não sou nada, mas Deus me ajudou. Deus me deu a bênção. Deus me permitiu muitos trabalhos na nossa missão. Quando eu penso nisso, é muito gratificante. Eu espero que todos vocês possam servir a Deus, possam ser preciosos servos de Deus. Eu espero que vocês possam viver no tempinho que estiverem aqui na terra. E em breve, nós nos encontraremos lá no céu, no lugar eterno. Eu espero que todos vocês sejam pessoas preciosas e preguem o Evangelho enquanto estiverem aqui na terra. Eu tenho certeza que Deus dará a sua graça e derramará a sua bênção. Vamos orar? Senhor Deus, amado nosso Pai, o rei Acabe, quando nós vemos a vida dele, realmente o rei recebeu a graça do Senhor. Se ele tivesse vivido pela fé, teria recebido tamanha bênção. Mas, sendo manipulado pela Jezabel, ele matou os profetas de Deus. Ele fracassou e fracassou completamente. Seus 70 filhos morreram. O rei Acasias morreu. Também o rei Jorão morreu. Jezabel também morreu. Realmente tiveram um final muito horrível. Por isso, Deus, quando pensamos que agora nós somos os teus servos e pertencemos a ti, nós temos muita gratidão. Senhor Deus, que o Senhor possa nos ajudar em todas as coisas da nossa vida. Quando pensamos que o Senhor está conduzindo a nossa vida e é o responsável da nossa vida, é muito incrível. Agora, Senhor, os nossos filhos, a nossa família, a nossa igreja, cremos que enquanto nós estivermos servindo o Senhor irá nos proteger. Que todos possam servir ao Senhor e, através da sua ajuda, Senhor, possam vencer todas as enfermidades, todos os problemas, todos os pecados e possam ter uma vida abençoada. Que o Senhor possa permitir esta graça sobre nós. Senhor, agradecemos porque terminamos bem um retiro espiritual. Continuamente esteja trabalhando os nossos eventos, que muitas pessoas possam receber a salvação, Senhor. Te agradecemos. Senhor, abençoe todas as pessoas que estão vivendo para o Evangelho. Que até a tua vinda possamos pregar com coragem o teu Evangelho. Senhor, nos abençoe. Te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado.
사람 와서 주를 찬양해 주님을 찬양해 다 할렐루야 주를 찬양하라 주님을 다 와서 찬양해 모든 사람 와서 기뻐 찬양해